Oi, meu amor, tudo bem com você? Nossa, gente, nem me perguntem como foi que eu fiz isso, tá? Foi a maior... o fundo, né? Não ficou do jeito que eu quero ainda, na verdade eu queria estar sentada agora porque eu tô com dor nas costas. Mas a gente vai usar assim por enquanto, né? Ficou legal, vocês acham, o fundo? Pra quem não sabe, eu sou médium e foi um despertar espiritual bem complicado, né? Com muitas coisas contraditórias que aconteceram. Enfim, a primeira vez que eu entrei assim em contato, que eu me lembre, porque eu realmente tenho poucas memórias da minha infância, foi, enfim, quando eu fui na benzedeira. Eu era uma criança que fui benzida muitas vezes, eu era benzida constantemente, tá? Então eu fui na benzedeira e chegando lá, no lugar ali da benzedeira, aquele monte de imagem na parede, eu lá com os meus 7, 6 aninhos, e a benzedeira olha pra mim e fica assim, parada me olhando. Aí eu já tava assustada, que era uma senhorinha, eu tenho um pouco de medo de idosos. E aí ela falou assim, essa menina é médium. Aí ela falou pra mim alguma coisa que eu não me lembro, mas ela falou que... Olha isso. Ela falou que eu ia entender no futuro e que eu um dia ia benzer as pessoas. O meu avô ficou olhando assim. Eu falei, vô, por que eu benzeria alguém? Eu acho isso muito... Nunca gostei de ir na benzedeira, gente. Enfim, ela falou que eu ia benzer. Aí você deve estar pensando, você não lembra nada da infância, como que você lembra isso? Porque eu sonhei com essa senhora, gente, anos depois que ela morreu. Então, assim, olha... É de cair o queixo, assim, no chão. Eram coisas que eu ficava assim, tipo, meu Deus. E tava lá, entendeu? Conforme eu fui crescendo, era muito comum eu virar pra minha mãe e falar, eu sonhei com uma pessoa assim, assado, de tal, que fazia isso e aquilo. E ela falou isso, pediu pra mim falar isso pra você. Eu falava isso pra minha mãe. E assim, pra quem não sabe, eu criança... parecia realmente um demôniozinho, tá? Eu era uma criança de filme de terror, gente, não tem como. Eu tinha um cabelinho bem liso na época. Meu cabelo foi ondulando bastante com o passar dos anos, né? Mas quando eu era pequena, eu tinha uma franja aqui no meio da testa, um cabelo... Eu parecia a Matilda, tá? Muita gente fala que eu parecia a Matilda. Eu parecia a Matilda. Então eu era uma criancinha de filme de terror. Era natural ter medo de mim falando uma coisa dessa, porque eu teria. Eu ia olhar pra criança e ia ficar... Cadê o bebê de Rosemary agora? Porque, claramente, eu tô no filme de terror. Mas ela realmente ficou assustada algumas vezes. As outras, ela ficou olhando assim. E com o passar do tempo, ela foi começar a se esgueirar ali pro kardecismo. Pra você que não sabe, centro espíritas kardecistas, né? Tem aquela questão ali do Allan Kardec, Chico Xavier, psicografia. Tudo aquilo muito água com sal, né? Eu não gosto muito desse estilinho Allan Kardec ali. Eu não gosto do centro espírita kardecista em si. Por quê? Porque é energia ruim? Não, gente, energia leve, é paz. Mas é muito pacífico, entendeu? Pra mim. Eu gosto de turbilhões, de emoção, entendeu? Aquela coisa, ai meu Deus, a dança. É sempre um bandista, basicamente, tá? E aí a minha mãe começou a se esgueirar por kardecismo, porque a minha mãe, como boa cristã que é, né? Sempre muito apegada ao cristianismo, ela morria de medo de Umbanda. Morria mesmo. Aí eu te pergunto, faria algum sentido? Não faz nenhum sentido. Eu não me encaixaria no centro espírita. Então eu decidi que eu não ia desenvolver a minha mediunidade. E aí, mesmo com ela lá no meu ouvido, e aí eu ia no centro e... Quando você vai no centro espírita, as pessoas te dão um negócio que se chama passe. Sabe, passe é benzer. É benzedeira da passe, né? Só que a benzedeira tem toda aquela coisa legal, aquela coisa natural de bruxa, entendeu? Aquela magia ali. No centro espírita, não. No centro espírita, eles ficam lá... E é chato. É chato, gente. Infelizmente, é muito chato. As mulheres ficavam... Você é médium, né? Aí eu, tipo... Sou. Você tem que vir desenvolver, né, a mediunidade. Não quero, não. Como assim, não? Não, porque aqui é muito chato. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera, e talvez esse tenha sido o maior dos problemas, né? Porque eu não gostava, eu falava que eu não gostava. E aí a pessoa ficava sem graça, né? Não é pra menos. Acabei por não desenvolver a minha mediunidade conforme fui crescendo. A maioria das criancinhas, desde pequenininha, pessoal kardecista, desenvolve, né?
Então a minha mãe é kardecista desde que eu era pequena e eu não quis, eu simplesmente não quis. Tem muita gente que fala, porque a minha família é kardecista. Gente, minha mãe também era kardecista desde que eu era pequena, que realmente não queria, eu não gostava. Anos depois, com eu um pouquinho mais maiorzinha, eu parei de ver tão claramente como eu via. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu cheguei realmente a sonhar com santas católicas, tá? Eu sonhei com Santa Virgínia e eu acho que Santa Bárbara. E aí eu sonhei com Santa Virgínia, e foi mó auê, que eu contei isso pra irmã, e a irmã ficou desesperada. Por quê? Porque, gente, eu vou falar pra vocês porque não gosto muito de cristianismo, tá? Católico e evangélico, eles endemonizam médiums. Eles demonizam médiums, entendeu? Então, pra eles, médium vê aí, não faz o mínimo sentido, meus amores. Porque pra você fazer um exorcismo em alguém, você tem que ver o que tá na pessoa. E pra você ver o que tá na pessoa, você é médium. E pra, enfim, toda aquela coisa artística que um evangélico faz na igreja, de incorporar e não sei o que, isso daí também é coisa de médium, tá? Então tem médium em todo lugar. Todo mundo tem um grau de mediunidade, tá? A gente começa por aqui também. Tem gente que aflora muito a mediunidade a ponto de ver, de ouvir da forma que é comigo. E tem gente que simplesmente vê o vulto, e tem gente que incorpora, tá? Essa questão da incorporação é aquilo que acontece numa igreja evangélica, né? Assim, ali na unção, é unção que chamam, né? Que no caso que os evangélicos agora vão me xingar tanto. Porque assim, numa igreja evangélica, o que não faz o mínimo sentido é que eles ficam chamando. Então, esse momento de reflexão que eu fico parada, eu fico pensando em como dizer. Na verdade, na igreja evangélica, eles chamam muito a energia negativa, então ele acaba atraindo um obsessor. Eu não entendo por que isso. Eu não faço o mínimo. Você vai pra igreja, ficar próximo de Deus, e aí você fica lá, você vai sair daqui. É claro que ele vai lá. Você tá chamando ele porque ele não iria, entendeu? E aí vai o espírito lá, obsessor, o espírito de energia baixa, ele acaba descendo ali na pessoa. Pronto. Aí tá feito o negócio lá, o teatro, né, da igreja evangélica. Então eu acabei realmente indo muito, né, tanto na igreja católica quanto na evangélica. Eu fui muitas vezes, tá? Pra você que não sabe, eu sou crismada. Pra mim foi realmente muito complicado o meu crescimento ali, porque seja na escolinha da crisma, quando eu realmente soltei o verbo e eu falei, eu vejo isso e aquilo, e todo mundo ficou... Ou até na catequese, que aí eu já fiquei um pouco mais contida, porque eu realmente tinha vergonha. Mas quando na crisma eu já era assim, entendeu? Eu já cheguei e falei, não é bem assim que funciona, pro professor de crisma. E aí o professor de crisma ficou bem puto. Aí ele foi conversar com o padre me deu razão. Olha só, quem diria, né? Porque assim, gente, sim, os espíritos andam entre nós. Não existe essa de Deus não permite. Porque Deus deu livre-arbítrio pra nós. Se a gente tem livre-arbítrio, a gente pode fazer o que a gente quiser, tá? O que a gente quiser. Então, se o espírito quiser andar aqui, ele anda. Porque ele tem livre-arbítrio pra fazer isso, assim como você tem livre-arbítrio pra fazer as cagadas que tu faz. Tipo, fazer uma amarração pra um cara que claramente não quer você. Então... Deus dá livre-arbítrio. Deus não fica de olho no que o espírito tá fazendo. O espírito faz o que ele quiser, depois ele que se vire pra pagar o que ele fez, entendeu? E aí eles sempre falam, a igreja católica sempre fala que o espírito não anda entre nós, que isso é coisa mística, não sei o que. Anda sim. Anda sim. Como é que tu me chama o Espírito Santo no meio da igreja e tu acha que ele não vai vir, né? Ele vai ficar lá assim. Não, é que eu não posso andar entre vocês. O Espírito Santo vem, tá? Então, o meu crescimento foi muito complicado, porque eu falava pra irmã, irmã, eu tô vendo isso. E a irmã falava, não está, porque espíritos não andam entre nós. Mas, irmã, eu tô sim. E aí chega no nível seguinte. Espírito, quando você finge que não tá vendo ele, ele sabe que você tá vendo ele faz da tua vida um inferno, entendeu? Porque ele quer falar com você e você fica tipo assim, não tô vendo nada, porque eu não posso ver. A irmã falou que não anda entre a gente. E, gente, eles gritam. Eles berram, eles ficam, você tá me ouvindo, me ouve, me fala, me ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso só dificultou mais o meu crescimento, sabe? Essa crença cristã de que os espíritos não andam entre a gente. Porque eu tava vendo aquilo. Mas, como eu disse pra vocês, quando eu cresci um pouco, eu deixei de ver, né? Na rua, assim, claramente, eu deixei de ver.
E aí eu fiquei vida normal, bola pra frente, né? Não é bem por aí não, linda. Não teve o bola pra frente, não teve vida normal, bola pra frente, tá? Muito por outro lado, começou a vir por sonho. Na verdade, sempre veio por sonho, caso você se lembre, quando eu sonhei que o tio da minha mãe ia morrer, foi por sonho mesmo que eu vi. Então vinha por sonho, mas eu também via claramente, assim. Aí eu fui crescendo e parei de ver. Hoje em dia vejo de novo, né? Foi não, sim, né? E aí começou a vir muito por sonho. E só que sonho, gente, como é que eu vou saber que o sonho é real? Entendeu? Como é que eu vou saber que tá acontecendo de verdade? E aí a gente chega no fatídico sonho que eu sonhei com Rosa Caveira e Maria Padilha das Almas. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, você é um bandista? Não sou. Não sei o que aconteceu também. Então eu sonhei com elas lá. Primeiro que na época eu era agnóstica, assim, juro que era muito agnóstica. Então eu tava lá dormindo normalmente, apareci no cemitério, eu morava perto de um cemitério mesmo, tá? Isso pode ter tido realmente bastante sentido no fato de eu ver espírito, porque eu morava perto do cemitério. E aí eu vi... Eu tava lá no meio do cemitério no sonho e aí me aparecem duas mulheres. Lindas, lindas, lindas. Andando na minha direção. E eu lá parada assim, né? Aí eu olhei pra... Uma vindo pra daqui, outra vindo daqui. Eu falei, não é possível. Aí eu olhei pra trás e não tinha ninguém. Na minha frente também não tinha ninguém. Era de noite no cemitério. Daí aparece... Aí uma tá com um cigarro na mão assim, fumando. Cabelo preto, liso assim. Aquela coisa maravilhosa, sabe? Cabelo gigantesco. Ela vestida toda de vermelho. Com babadinho preto no vestido. E aí ela tava com uma rosa vermelha aqui assim na cabeça. Só que a rosa dela tinha tipo um véuzinho pretinho, sabe? E aí do outro lado tava vindo uma com cabelo preto também, um vestido todo preto, uma rosa preta desse lado e o cabelo assim. Ela só tava com metade da cara pra fora, assim, ó. Aí eu já olhando. Linda, mas gente, linda. Vocês não estão entendendo o tanto que aquelas mulheres eram lindas. E eu no sonho assim, né? Pensando, nossa, que sonho esquisito. Aí me para as duas assim na minha frente, né? E a dona Maria Padilha só fumando. Aí eu, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E é uma coisa que eu contei pra umas amigazinhas, elas ficaram embasbacadas. Eu tenho total controle quando eu tô sonhando, tá? Eu sei que quando as pessoas geralmente estão sonhando, elas não controlam e elas não têm muita noção do que tá acontecendo. Elas reagem em sonho. Gente, eu acordo no sonho. É real. Eu, tipo, simplesmente, tipo, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui, entendeu? Aí eu virei e eu falei, isso não é real. Daí, a Maria Padilha olhou pra mim assim, fumando. E ela falou, eu sou tão real quanto você, minha filha. Aí eu, tipo... mas eu tô no cemitério? Mais ou menos. Aí eu, tipo... Mas eu não tava dormindo? Mas você tá dormindo. Aí eu, tipo... E aí que eu fico... Mano, se eu tô dormindo e eu acordei e ela falou que ela é tão real quanto eu, quer dizer que ela realmente tá aqui. E eu também tô aqui. Então isso quer dizer que elas são reais, entendeu? Ó o nível. Aí a Rosa Caveira tá assim do lado, olhando pra mim. Aí a Maria Padilha fala, então, pra gente resolver nosso acordo, você tem que deixar uma maçã na frente do cemitério. Amanhã, na porta. Mas que maçã em que cemitério, meu amor? Por favor, vamos de pouquinho em pouquinho, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, entendeu? Aí que maçã, que cemitério? Aí a Rosa Caveira dá uma risada. Mas uma risada. E aí ela coloca o cabelo assim pra trás. Gente, mas se eu tivesse acordado, eu tinha me cagado ali mesmo, entendeu? De medo. Porque ela coloca o cabelo atrás da orelha e metade do rosto dela é uma caveira, entendeu? Por isso que o nome dela é Rosa Caveira, tá, gente? E eu, tipo assim, aí eu olho... eu só faltou tremer ali no sonho mesmo, nas bases. Aí ela ficou me olhando, aquela cara assim dela. Aí a Maria Padilha fumando assim. Aí fala... Você tem que resolver então o nosso acordo. Que acordo? Eu nem acredito em vocês. Eu não sou... Eu falei, eu não sou um bandista. Aí ela falou, mas você não precisa ser um bandista. É só ser você. Aí eu, tipo... Aí ela... A gente tá aqui. A gente sempre esteve. E, gente, eu fiquei assim...
onde que eu tô, entendeu? E aí eu não deixei a maçã na frente do cemitério, porque teoricamente eu não acreditava nisso. Não tinha como ter acontecido, entendeu? E esse é a maior sacada da minha vida, entendeu? Era eu falar, não tem como estar acontecendo, porque eu não acredito nisso. E, gente, diversas vezes aconteceram coisas desse tipo que eu realmente falava que eu não acreditava. E eu tava vendo com os meus próprios olhos, entendeu? E como assim?